Já digo pra vocês que eu acho que vai aparecer bastante esse fundo que tá aqui. Não tá aparecendo o outro porque eu fiquei com tanta preguiça de trocar o fundo. Eu tava pensando nisso agora. Tipo, meus devaneios, gente. Desculpa. Só pra introduzir o vídeo de uma maneira diferente. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para mais um vídeo, o terceiro vídeo do especial do Grammy 2021. Para você que tá caindo de paraquedas aqui e não sabe o que eu tô fazendo, não sabe sobre o meu canal, vou deixar aqui linkado nos cards que vai aparecer deste lado aqui, o trailer aqui do canal para você entender exatamente o que é o canal, o que eu trago. E esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou trazer aqui falando sobre a premiação do Grammy. Quais que vão ser as mudanças em relação à premiação para o ano que vem, já que 2020 nós tivemos a pandemia, estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus, e também algumas curiosidades sobre a premiação. O vídeo de hoje é mais um vídeo de curiosidades, agora falando sobre categorias que você possivelmente nunca ouviu falar no Grammy, só que todo ano acontece essa categoria. Vamos saber quais que são as curiosidades dessas categorias e o que elas premiam. Bem, a primeira categoria eu trouxe de alguns sites aqui, no caso aqui esse é o site do Super Interessante, então eu vou trazendo algumas dicas para vocês, fiz uma pesquisa assim bem de leve pra gente trazer curiosidades aqui pro canal. Vou trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre as indicações e as indicações oficiais do Grammy. A primeira categoria, que é uma categoria que acho que poucas pessoas devem ter ouvido falar, que é o melhor ou a melhor package ou o melhor pacote de gravação. O que seria isso em relação às gravações? E eu acho que, se eu não me engano, no último Grammy que nós tivemos este ano, quem levou foi o BTS. O melhor pacote de gravação é toda a parte audiovisual de dentro de um álbum. Então tudo que envolve todas as gravações, tudo que foi feito, tudo que foi trabalhado dentro deste álbum, dentro deste trabalho, e o que foi interessante trazer ali para o álbum, né, que foi interessante trazer para os fãs. E realmente, em 2020, quem levou essa categoria foi o BTS com o álbum Love Yourself Tear. Então, tudo que foi trabalhado dentro dele, toda essa parte audiovisual de dentro do álbum, que vai ser indicado ao melhor pacote de gravação. Que eu vi na transmissão no momento em que ninguém sabia o que era. Por que o BTS estava ganhando aquela premiação? Eu achei muito interessante que ninguém sabia exatamente o que era. Uma outra categoria que ela pode ser soar um pouco estranho pra gente, que é no português, é o melhor álbum falado, ou então o Best Spoken Word Album. O que seria esse melhor álbum falado? Soa até estranho, né? Porque se a gente for analisar, todos os álbuns são falados, só que ele tem uma melodia. Só que nesse caso do álbum falado, seriam os discursos de impacto, possivelmente feitos por ativistas, por pessoas ligadas à política, ligadas a alguma causa, de alguma maneira fizeram um discurso que impactou, e isso foi tão importante naquele momento, naquela situação, que o Grammy resolveu colocar essa indicação na sua premiação daquela edição, né, daquele ano. Barack Obama já ganhou uma premiação, além do Martin Luther King e do Al Gore. Então são alguns que já venceram o prêmio de melhor álbum falado. Bom, uma categoria que ela é bem interessante, que ela pode até soar um pouco hilária, literalmente, é o Best Comedy Album, o melhor álbum de comédia. Essa mosca gosta.
O que seria esse melhor álbum de comédia? Seria justamente o que os humoristas fazem. Pode soar estranho porque é uma coisa bem típica lá dos estadunidenses. Então eles que quiseram fazer isso, eles que quiseram inventar essa categoria, porque é uma coisa para honrar o humor e a categoria de comediantes lá dos Estados Unidos. Então já ganharam essa categoria Louis C.K., Stephen Colbert e Jimmy Fallon. Tipicamente uma categoria criada nos Estados Unidos para honrar essa categoria. A próxima categoria eu achei ela complicada de entender, que é o melhor álbum de áudio imersivo, o Best Immersive Audio Album, que não tem nada a ver com a ASMR, calma, mas tem a ver com questões técnicas dentro de um álbum, em relação, por exemplo, aos canais. O que é super interessante aqui explica sobre. A base da categoria é a técnica de som surround, um padrão de áudio que procura garantir ao usuário maior nível de imersão e uma experiência mais factível com a realidade, com a forma que ele ouviria a música ao vivo, não fornecendo apenas uma origem do som, mas várias. Qual que é a experiência que o fã, até mesmo um crítico da indústria fonográfica, da indústria da música, como que é a experiência dele dentro deste álbum? Se o leva a estar, por exemplo, dentro de um show, se leva ele a estar do lado da pessoa cantando. Então todas as qualidades dentro de um álbum coloca justamente a pessoa numa situação imersiva, de uma coisa levada a pessoa a estar até mesmo numa outra dimensão. Anteriormente a categoria se chamava Melhor Álbum de Som Surround, só que a própria categoria mudou o nome. Aí tem uma aspas aqui da Academia do Grammy. Impulsionada pelo lado técnico da evolução musical, a categoria Melhor Álbum de Som Surround foi renomeada como Melhor Álbum de Áudio Imersivo. O mesmo vale para o campo ao qual pertence. A mudança reflete tecnologia em evolução, formatos e tendências atuais do setor, práticas e linguagem. Então essa é a explicação por que o Grammy mudou o nome da categoria. O álbum Beyoncé, que eu trouxe para vocês aqui um review, está aqui no card que você pode conferir, foi um dos premiados desta categoria. Também temos a categoria de Best World Music Album, ou então o melhor álbum musical global. Nessa categoria, brasileiros já levaram a premiação. O que o Grammy então qualifica dentro? O melhor álbum no geral, o que foi tocado em várias localidades, em vários países, o que foi de melhor dentro do espetáculo todo mundial. Ao contrário da Billboard, lá na premiação deles, que só considera o mercado norte-americano, o Grammy considera de todo mundo, então vale para todo mundo participar dessa categoria. Uma aspa da academia para explicar esse prêmio é honra da realização artística, proficiência técnica e excelência global na indústria da música, sem levar em conta as vendas de canções ou posições nos rankings mundiais. Então justamente leva a categoria premiar quem teve realmente qualidade, quem mostrou bastante qualidade dentro do Grammy. Brasileiros que já levaram essa categoria foram os cantores Sérgio Mendes, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso e João Gilberto. Aí uma coisa que eu queria encerrar o vídeo, que eu também acho que é uma boa curiosidade, é a diferença da música do ano para a gravação do ano. Eu particularmente, sempre que acompanhei o Grammy, eu nunca entendi por que há essa diferença. E sei lá, se há uma importância maior do que a outra e tal. Enfim, eu achei a explicação aqui no site Omelete. Então a explicação é que a música do ano é um prêmio dado aos autores da composição e apenas eles, honrando a conquista e excelência artística do compositor. Então não leva em consideração a interpretação do cantor. Sei lá, a Ariana Grande cantando alguma música dela, a Katy Perry também cantando alguma música, só que não foi escrita por elas. Então se aquela música ganha, quem vai levar o troféu para casa não é a Ariana Grande ou a Katy Perry, é quem escreveu a letra. E no caso da gravação do ano, foca exatamente no processo de gravação. E por isso é entregue a um grupo maior de profissionais. Os artistas responsáveis pela performance, além dos nomes por trás da produção, engenharia de som e mixagem. Então, pra gente entender tudo isso, a música do ano é
dada para quem compôs aquela música, para os compositores daquela música. Se, por exemplo, a Ariana Grande estiver por trás da composição daquela música e vencer a categoria, ela tem o direito ao troféu, ela tem o direito àquela premiação. A gravação do ano, todos vão receber. Cantor, compositor, produtor, mixagem, engenharia, todas as pessoas que de alguma maneira puseram o dedo naquela música ali, naquela composição, vão levar o prêmio de gravação do ano para casa e podem falar que já ganharam um Grammy na vida. É isso, gente. Eu acho que eu deixei bastante claro algumas coisas aqui, umas curiosidades bem interessantes, que até mesmo para mim foram bastante interessantes. E vamos aguardar aí para saber o que o Grammy vai nos trazer. Enrolei de novo aqui para falar de novidades para essa premiação e tudo. Possivelmente esse vídeo vai sair em novembro, perto da data que está prometido aí para o Grammy lançar, divulgar as indicações oficiais. Assim que tivermos as indicações oficiais, eu trago um vídeo aqui comentando para vocês e também o que eu acho, quem é que leva, quem é que não leva, quem tem chance, quem não tem chance de levar as principais premiações para casa. No caso dessas categorias aqui, que elas são mais técnicas e nem são tão faladas assim, e elas sempre são entregues nos bastidores, às vezes não chega a ser tão interessante de falar. Mas música do ano e gravação do ano são categorias bastante interessantes para a gente analisar como é que foi o ano de 2020 para o mundo da música mundial, né? Não só da música nacional. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Siga nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e compartilhe esse vídeo. Também deixa aqui nos comentários alguma sugestão do que você quer ver aqui nos próximos vídeos falando sobre o Grammy, ou também nos próximos vídeos que eu vou falar sobre música, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.